Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, já faz uns dias já que eu tô querendo trazer essa palavra, amém? E é sobre apostasia na igreja. Essa semana eu estava meditando sobre apostasia e o Senhor ele começou a me revelar muitas coisas, né, irmãos? Porque no tempo que a gente está vivendo hoje, o povo está se apostatando da fé, né, irmãos? A gente está vendo muito escândalo, mas só que isso é bíblico na igreja. E a palavra que eu quero deixar aqui para os irmãos, ela se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que fala assim: os falsos doutores. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, escutando espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que com hipocrisia falarão mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Amém, igreja? Nessa palavra aqui, irmãos, o Senhor estava falando assim que nos fins dos tempos, ou seja, quando estivéssemos próximo à vinda do Filho do Homem, muitos se apostatarão da fé. Muitas pessoas que hoje pregam que o segundo casamento é pecado. Hoje pessoas, irmãos, que pregam contra o pecado. Hoje pessoas que pregam que prostituição é pecado, irmãos. Elas vão se apostatar. Elas vão, irmãos, elas não vão suportar mais a sã doutrina. E por elas não suportarem mais a sã doutrina, elas vão deixar de ouvir a verdade e vai procurar pessoas, ou seja, que prega conforme a concupiscência da sua carne. Pessoas, irmãos, que pregam conforme os desejos da sua carne. A pessoa, irmãos, ela vai deixar de ouvir a verdade para estar ouvindo a mentira. E a palavra do Senhor fala assim que quem vive de engano, engana a si mesmo. Essas pessoas, irmãos, que outrora pregavam contra o pecado, e hoje, irmãos, estão nessa prática pecaminosa que outrora era abominável, que eles achavam que era abominável aos olhos de Deus, e hoje procuram uma igreja light, como as pessoas estão falando. Hoje a moda é a igreja light, uma igreja que pode tudo, uma igreja que permite tudo, né, irmãos? E nós sabemos que o nosso Deus não agrada disso, né, irmãos? Nós sabemos que o nosso Deus ele não agrada que nós venhamos estar, irmãos, fazendo a obra dele de qualquer jeito, porque a palavra do Senhor fala assim que é assim sim ou não, não. A Bíblia chega a um ponto de dizer assim, não tem como nós servirmos a dois senhores, porque a vontade de um senhor é contra a vontade do outro, e assim vice-versa. Então, irmãos, isso nos faz entender que não tem como nós adorarmos a Deus, servirmos a Deus e servirmos ao diabo. Não tem como. Ou você serve somente a Deus, ou você serve somente o diabo. Porque, irmãos, essas pessoas que hoje se encontram na casa do Senhor, conhecem a verdade, irmãos, mas está andando na mentira, essas pessoas elas estão no engano e estão enganando a si mesmas. Elas estão pensando, estou enganando o pastor, não. Estou enganando a obreira, não. Você está se auto-enganando, porque ninguém não engana Deus. Ninguém não engana Deus, irmãos. Essas pessoas estão pensando assim, irmãos, que vão subir para o céu andando de qualquer maneira, e não é assim. As coisas do Senhor têm que ser feitas com ordem e decência. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que se você está na presença do Senhor, você tem que servir Ele em espírito e em verdade. Se você decidiu aceitar Jesus, você tem que buscar Ele de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Sabe, irmãos, deixar tudo que é do mundo. Todas as suas práticas antigas você vai abandonar. Porque para que naquele grande dia a palavra que você receba venha ser: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. E não a palavra, olha, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Pregastes em meu nome, mas praticaste as iniquidades. Tu não és nem quente, tu não és nem frio, mas tu é morno, e eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Olha que tristeza, igreja. Que tristeza, irmãos, a pessoa tá indo na casa do Senhor, tendo uma vida de qualquer maneira, ou seja, até mesmo tendo uma vida de aparência, né, para as pessoas da igreja, e quando tá em casa não tem um comportamento cristão, quando tá na rua não tem um comportamento cristão, tá aparentando, irmão, ser ovelha somente na igreja, mas quando sai da igreja, tira a capa de ovelha e se transforma em lobo. Eu te pergunto, não, eu não, Senhor, eu te pergunto, sabe, a Bíblia diz assim, examinai o homem a si mesmo. Nós, irmãos, temos que examinar a nós mesmos.
Nós temos que rever os nossos conceitos e observar quais têm sido os nossos comportamentos diante da presença do Senhor, igreja. Hoje, irmãos, tá bem difícil mesmo, irmão, nós encontrarmos pessoas que estão adorando o Senhor de corpo, alma e espírito. De corpo, alma e espírito. Hoje está muito difícil, irmãos, no tempo que nós vivemos. Hoje, irmãos, o povo está procurando o povo está procurando fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz assim, irmãos, que se nós nos dizermos que somos cumpridores da palavra do Senhor, e se nós tropeçarmos em apenas um ponto, nós nos tornamos transgressores de toda a lei. Nós nos tornamos transgressores de toda a lei, irmãos. Porque o mesmo Deus que falou não mate, foi o mesmo Deus que falou não roube. Pessoas, irmãos, hoje, no tempo que a gente está vivendo, pessoas que outrora pregavam, irmãos, contra o pecado, hoje está naquela prática pecaminosa. Está um escândalo o evangelho de Deus, o povo está escandalizando o evangelho do Senhor. Nosso Deus, ele tem se irado, ele tem se entristecido, irmãos. Pessoas que têm que guardar a doutrina do Senhor, está trazendo escândalo. Mas só, irmãos, que isso já foi nos previsto. A Bíblia diz, irmãos, que é lícito, ou seja, a palavra lícito significa permitido, que o escândalo venha. Mas ai daquele por quem ele vier. É permitido, irmãos. O Senhor já nos alertou que o escândalo viria. Mas nós temos que tomar cuidado para que o escândalo não venha de nós. Nós temos que vigiar para que o escândalo não venha sair das nossas vidas. Porque, irmãos, você que pega a Bíblia, que pega a palavra do Senhor e anda para cima e para baixo aí com a palavra do Senhor, as pessoas que estão no mundo, elas estão te observando. Elas estão observando qual é o testemunho que você está passando. Qual o testemunho que eu estou passando? Eu saio aqui do meu lar, irmãos, eles me veem saindo com a palavra do Senhor, me vê, mas eles estão me observando. Eles estão me observando se o meu comportamento aqui, onde eu moro, na minha casa, tem sido o comportamento que eu demonstro lá na igreja. Tem pessoas, irmãos, que chegam na casa, tá dentro de casa, fica virada a cara um pro outro, brigas, contenda. E quando chega na casa do Senhor, fica mostrando os dentes para todo mundo, fica sorrindo, fica dizendo que tá feliz, né, irmãos? Fica de bem com todo mundo, mas dentro de casa. Não é o que mostra ser dentro da igreja. Isso é triste, irmãos. Deus, ele não tá procurando pessoas que vivam de aparência. Deus, ele não quer, irmãos, que nós venhamos aparentar, como os fariseus na igreja. Os fariseus, eles eram assim. Eles faziam longas orações para mostrar para o homem. A Bíblia diz assim que eles vinham somente de corpo diante do Senhor, mas o seu coração, eles adoravam o Senhor somente de lábios ali. Eles adoravam o Senhor para o homem ver, faziam longas orações para o homem ver, mas somente o Senhor conhece o coração do homem. E nisso a palavra do Senhor fala assim que eles vinham até ele, mas o adoravam somente de lábios. O adorava somente com os lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Seu coração estava totalmente longe do Senhor. Então, irmão, nós temos que vigiar muito com a apostasia. Não é porque, irmãos, o que era pecado continua sendo pecado, sim, não mudou, não. A palavra do Senhor, ela não muda, ela apenas se renova a cada dia. A palavra do Senhor, ela não muda, irmãos. Então, igreja, não é porque você está vendo, irmãos, o seu vizinho que se diz servir a Deus se corrompendo que você tem que se corromper também, não. Essa caminhada é assim, irmãos. É uma longa caminhada onde a gente vai, sabe aquelas pessoas que correm, aquelas pessoas que a campeonato que aquelas pessoas correm. Então, irmãos, na hora que tá no início ali, suponhamos que numa corrida venha ter 10 participantes, e durante essa caminhada, essa trajetória, muitos vão desistir no meio do caminho, muitos vão parar. Mas só, irmãos, que nós não temos que olhar para o que para. A gente não tem que ficar olhando para as pessoas que param. A gente tem que ficar olhando para Jesus que está lá na frente, que está com o nosso galardão, que vai nos entregar o nosso galardão. Então, irmãos, não é porque o seu próximo está se corrompendo que você tem que se corromper. Não é porque a obreira da igreja, o pastor, irmãos, está no erro, você tem que ir no erro também. Porque ele está sendo líder, ele está no erro, o pastor faz, a obreira faz, eu vou fazer também. Não é assim, igreja. A nossa salvação ela é individual. A nossa salvação ela é individual. O Senhor, irmãos, ele não está querendo que você comece a se espelhar no homem.
A palavra do Senhor fala assim, olha, não olheis para o homem porque o homem é falho, mas olhei para mim, mas olhem para mim, porque sou santo e sou perfeito. Nossos olhos, irmãos, não tem que estar no homem, não, porque o homem é falho. O homem, irmãos, ele é sujeito a cair. O homem, ele é sujeito a pecar mesmo, igreja. Então, nossos olhos têm que estar fitados no Senhor, porque o Senhor, ele não cai, irmãos. A Bíblia chega a um ponto de dizer que o cair, ele é do homem, mas o levantar, ele é do Senhor. O levantar, ele pertence ao Senhor. 7 vezes o homem pode cair, mas 8 vezes o Senhor nos levantará. 7 vezes nós podemos cair, mas em 8 vezes o Senhor nos levantará, igreja. O Senhor sempre está conosco. Vamos andar em vigilância, irmãos. Não vamos nos corromper como o mundo tem se corrompido. E não desanime, irmãos. Não vamos desanimar, porque aquela pessoa que batizou com você, aquela pessoa que desceu as águas junto com você, aquela pessoa que congregou no mesmo ministério que você, que pegou no mesmo microfone da congregação que você congrega para louvar, aquela pessoa que estava no ciclo de oração com você, que fazia parte do conjunto que você estava, do conjunto da igreja, é porque ela caiu, não vai cair também não. Se reveste mais para ajudar ela a levantar, se reveste mais, igreja. O que era pecado continua sendo pecado. A palavra do Senhor não mudou, é o homem que está mudando. É o homem que está se corrompendo a cada vez mais, irmãos. É o homem que está se corrompendo a cada vez mais. A corrupção tem aumentado no nosso meio. Cada dia mais a iniquidade tem crescido. O amor do povo está se esfriando. O amor do povo está se esfriando. Não somente pelo próximo, irmãos, mas pela palavra do Senhor também. O povo, irmãos, nós temos que orar muito nesses últimos dias, igreja. Que eles têm sido dias difíceis. Tem sido dias de muitas aflições. Tem sido dias, irmãos, que está sendo muito difícil mesmo para o povo de Deus. Não somente para o povo de Deus, irmãos, mas para todos. Para todos está difícil, igreja. Mas nós não podemos olhar para a dificuldade. Nós não podemos olhar para os obstáculos, mas nós temos que olhar para aquele que está depois, aquele, irmãos, que é maior do que o obstáculo. Aquele que nos ergue pela mão, igreja, e nos ajuda a atravessar todos os obstáculos. Irmãos, eu tenho contemplado muitas coisas, irmãos. Eu tenho contemplado muitas coisas, são muitas coisas que as pessoas tá comentando. Hoje, igrejas, irmãos, que outrora guardava essa doutrina, hoje já está, irmãos, modernizando. Está modernizando, as coisas estão se modernizando. Quanto mais a igreja se moderniza, vai perdendo a humildade, tá perdendo a simplicidade, tá perdendo o amor, irmãos. O amor, irmãos, que a palavra do Senhor fala assim, de que adiantaria. Mesmo que Paulo fala, mesmo que eu falasse toda a língua do homem, a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, de nada adiantaria, pois o amor é um dom supremo, irmãos. O amor é um dom supremo. E sem amor, irmãos, nós não vamos ser salvos. Sem amor, igreja, nós não receberemos a nossa salvação. Porque toda a escritura, ela se resume no amor. Toda a palavra do Senhor, ela se resume no amor, irmãos. Então, se a palavra do Senhor, ela se resume no amor, como que eu posso dizer, igreja, que eu amo o meu próximo se eu não estou amando a mim mesmo? Se eu não estou buscando primeiramente a minha salvação? Não se corrompa, irmãos. Não se corrompa porque o teu próximo está se corrompendo. Ora para Deus, vamos orar ao Senhor. O segredo da nossa vitória, ele está na oração. O segredo, irmãos, da nossa bênção, ele está na oração. E nós temos que orar, irmãos. Nós temos que buscar nos revestir da armadura do Senhor. Porque, irmãos, igual a palavra do Senhor falou, irmãos, muitos se apostatarão da fé. Muitas pessoas deixarão de dar ouvido à verdade para estar dando ouvido a doutrinas de demônio. Muitas pessoas abandonarão, irmãos, a sã doutrina para estar ouvindo doutrinas de demônios, ensinamentos profanos, ensinamentos, irmãos, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Irmãos, essa semana passada eu estava conversando com um colega meu e ele falou assim, irmãos, que ele mencionou assim, nossa, o pastor está acabando com a igreja. Eu não entendi, né, irmãos? Perguntei ele assim, por que o pastor acabando com a igreja? Eu não entendi, não. E nisso ele falou assim, irmãos, porque ele pregava contra o adultério, mas agora chegou uma irmã lá
que ela não tá divorciada, falou isso ainda, igreja, não está divorciada, e ele começou a namorar com ela. Aí eu perguntei assim aqui, mas o esposo dela é vivo? Aí ele falou assim, eu acho que é sim. Aí ele falou assim, ele mencionou assim, mas o meu pai, ele apontou o dedo na cara do pastor e falou assim, que era pecado, que era errado, aleluia, glória a Deus, era errado, ele tá ali, ele tá namorando com aquela mulher, porque aquela mulher, ele tá no pecado, ele tá no erro. E passou um certo tempo, o pastor puniu o meu pai se eu não me engano, foi de pregar. Depois passou mais um tempinho, tirou a mãe dele do ministério de louvor. Depois passou mais um tempinho, tirou o irmão dele da bateria. Aí ele tava falando assim, agora só falta eu. Aí eu pensei assim, entendi. Aí eu falei, não, mas mesmo assim, se... Eu falei assim, não, a mulher dele tem que se... Não, a mulher tem que se divorciar primeiro, pra ela casar com o pastor. Eu falei assim, mas como que... Não pode divorciar, não. Tipo, a Bíblia permite o divórcio. Tipo assim, a Bíblia, né? A Bíblia, irmãos, permite com que o homem se divorcie, mas se divorciar, que viva só. Mas se não conseguir viver só, que se una novamente com a sua esposa. Porque, irmãos, pode ser que para o homem que dá a terra você está divorciado. Mas na lei de Deus, não. Na lei de Deus você continua sendo uma única carne. Irmãos, parece que está tendo uma epidemia de divórcio. Tá tendo uma epidemia de divórcio, irmãos. Onde você vai, tá as pessoas falando sobre divórcio. Então, irmãos, aí eu falei com ele, ele falou assim, não, mas a minha mãe e o meu pai divorciou da esposa dele e casou com a minha mãe. Aí eu falei assim, não, mas você sabe que ele está no erro, né? Porque é só... Aí ele falou assim, a esposa dele traiu ela. Tá vendo, igreja, como que tá? O povo tá se apostatando. O povo não tá se aprofundando. Parece que eles esquecem que se eu não me engano, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, se eu não me engano, né, igreja? Que fala sobre casamento. Fala, eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 11, se eu não me engano, igreja. Aí, irmãos, muitas vezes a gente, irmãos, repara a trave, o cisco que está no olho do nosso próximo, e nós esquecemos de olhar a trave que está nos nossos olhos. A Bíblia diz, hipócritas, tira primeiro a trave que está nos seus olhos, para que depois você venha ajudar o seu próximo a tirar aquele cisco. Primeiro, igreja, nós temos que corrigir os nossos erros, para depois nós ajudar o nosso próximo a sair do seu erro, a sair do seu pecado. Engraçado, igreja, que hoje em dia, né, quando você vai através do Espírito Santo de Deus, né, o Senhor nos usando, né, igreja, para pregar para alguém, hoje o que mais as pessoas usam é o que? Você tá me julgando, você tá me julgando. Teve uma vez na igreja que eu tava lá na minha escola, aí aconteceu uma certa situação, né, irmãos, que eu preguei para um jovem lá, né, que eu vi, ele tava no erro, aí eu preguei para ele, aí eu sei que ele falou assim, você tá me julgando, não, irmãos, é muito engraçado isso, sabe? Eles, tipo, pegam a palavra de Deus como se fosse para se defender, sabe? Como se fosse para se justificar, e não é nós, irmãos, que nos justificamos, mas é Deus que nos justifica. Jó não procurou se justificar, mas Jó, ele foi automaticamente justificado por Deus. Quantas pessoas na igreja tá querendo se justificar pro homem? A pessoa, tipo assim, a pessoa fala assim, você tá no erro, mas a pessoa tá vendo que ela não tá no erro. Ela ora a Deus, assim, se eu tô no erro, me mostra. Deus não mostra nada. A pessoa tá ali, irmão, se esforçando para ter uma vida íntegra com Deus. Aí o inimigo usa, você tá fazendo... Como é que você tá julgando, você tá me julgando. Não, irmãos. Você pregar a palavra do Senhor nunca foi julgar. Nunca foi julgar e nunca vai ser. É você alertando o seu próximo do seu erro. É você estar alertando o seu próximo do seu pecado. E nisso, irmãos, eu lembro que ele falou assim comigo. Você tá me julgando. Primeiro tira a trave do seu olho. Aí na hora eu parei, eu respirei assim. E eu falei assim aqui. Eu sei, porque quando você exorta assim a pessoa, você tem que tipo, passar a mão na cabeça dela um pouco, sabe, irmãos? Eu tô aprendendo isso. Aí eu falei assim aqui, eu sei que você é uma pessoa assim que ora, uma pessoa assim que busca a Deus, sabe?
Então, ora a Deus, se não é da vontade, tipo assim, se isso que eu tô te falando, se isso que eu tô te falando é errado, ora a Deus primeiro, ora a Deus que Deus vai te responder. Deus, quando a gente clama a Deus, a Bíblia diz assim, que todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra. Ora a Deus, Deus ele não tem prazer em ver no homem no engano, não. E também sobre essa palavra que você falou, para me tirar primeiramente a trave do meu olho, então o Senhor ele me ajudou a tirar a trave do meu olho. Se hoje eu tô pregando isso para você, é porque Deus ele me corrigiu primeiro. É porque Deus me mostrou que esse daí que você faz eu também fazia. Mas Deus me mostrou meu erro. Deus ele me convenceu do meu pecado. O Espírito Santo de Deus me convenceu do meu pecado. Ele me ajudou a tirar a trave do meu olho. E já que ele me ajudou a tirar a trave do meu olho, hoje que eu enxergo, hoje que eu estou vendo, eu te ajudo a tirar o cisco do seu olho. Eu te ajudo a tirar o cisco do seu olho, porque o Senhor me ajudou a tirar a trave que estava no meu. Aí, irmãos, nisso ele ficou calado, né? Aí ele ficou todo sem graça, assim, igreja. Ficou todo sem graça. Tipo, irmãos, depois eu vi ele cometendo o mesmo erro, mas, irmãos, eu não sei, talvez ele tá orando a Deus. Talvez ele tá perguntando a Deus se isso que ele tá fazendo é errado ou não. Só que eu já dei eu semeei ali. Eu joguei a palavra, joguei a semente, a boa semente foi plantada, foi semeada ali. Agora é o Senhor que dá o crescimento, igreja. Se ele se esforçar, o Senhor vai dar o crescimento para ele sim. Se ele, irmãos, não deixar o inimigo arrebatar aquela semente, o Senhor vai dar o crescimento, igreja. Então, irmãos, essa palavra eu estava meditando. Não é porque o teu próximo está pecando, não é porque a pessoa que está na direção da congregação que você congrega está no erro, que você também tem que estar no erro também, não. Não é não, igreja. A salvação é individual, mais uma vez eu repito. A salvação nossa é individual. O Senhor, irmãos, ele chamou todos, mas são poucos que estão nele. Ainda mais hoje na igreja. Hoje teve uma vez, irmãos, é engraçado, né? Deus tá me dando... É bonito, igreja, é bonito, sabe por quê? Porque é bom, igreja, quando a gente começa a ter algumas experiências com Deus, é bonito demais, irmãos, eu acho muito lindo isso. Sabe, você tem algo para contar para as pessoas, você tem algo para aumentar a fé das pessoas. É situações que você passa que ali o Senhor te dá sabedoria ali para você falar. Ali o Senhor te dá conhecimento ali para você falar. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa, que quando o inimigo ele não consegue nos atingirmos com as críticas, não consegue nos atingir com os levantes, ele vai tentar te atingir com os elogios. Não que é errado você elogiar a pessoa, não, irmãos. Mas tem elogio que não vem para a nossa edificação, mas tem elogio que vem para nos matar. Tem elogio, irmãos, que hoje tem muitas pessoas que estão inchadas porque receberam muitos elogios, elogios que não os edificaram, mas elogios que destruíram, elogios, irmãos, que fez eles ficar inchados, fez eles crescer. E quando o homem cresce, quando o homem procura aparecer, o Senhor, ele desaparece aos poucos, vai só se afastando daquele homem, vai só se afastando, e aquilo que tinha que receber toda a glória não está mais recebendo a glória, porque o homem não está mais procurando mostrar a glória, ou seja, que Deus venha aparecer, mas está querendo a atenção do homem não para Deus, mas sim para si mesmo. Então, igreja, então, irmãos, é isso que eu ia falar, né? Então, igreja, eu tava num certo lugar, né, na casa de uma mulher, e ela começou a falar assim, que hoje em dia é muito difícil as pessoas encontrar jovens que servem a Deus, e começou a falar um tanto de coisa, e começou a ficar me elogiando, irmãos. Eu já percebi ali que o elogio não era para minha edificação, sabe? Não era para minha edificação. E essa pessoa falou assim, irmãos, eu não congrego na congregação que você congrega, porque tem que ter, é muita norma, é muita coisa que você tem que deixar de fazer, é muita coisa. E essa mulher, chegou um tempo que ela mencionou uma coisa que ela ia fazer, que eu sabia que estava contra a palavra de Deus. É uma pessoa, irmãos, que conhece a palavra de Deus. Uma pessoa, irmãos, ó, que anda aqui pra cima e pra baixo.
É uma pessoa que anda com a Bíblia para cima e para baixo, que ora, que jejuma. É uma pessoa que é conhecedora da palavra do Senhor. Mas, irmãos, eu fui falar com ela ali, igreja, que eu fui pregar ali pra ela pegou, olhou pra mim assim e já veio com uma resposta na hora, né, irmãos? Porque quando você vai pregar, tem gente que já tem uma resposta ali na ponta da língua, não espera nem você terminar de falar, que a pessoa na hora muda o semblante, muda tudo, igreja. Aí ela foi falar ali comigo, ela pegou, me deu uma resposta lá. Aí depois que ela me deu a resposta, eu falei, aí ela começou a falar, olha, fulano faz isso apontando, irmãos, as pessoas da congregação que eu congrego. Tipo assim, da denominação da igreja. Tipo, ela fala assim, olha, sabe aquela irmã da IPDA lá do bairro tal? Então, você conhece ela, então ela faz isso. Nossa, você lembra, tá vendo aquela lá? Faz isso também. Aquela faz. Então, ficou só apontando o erro das pessoas. Olha para você ver, igreja medita, a pessoa sabe que é errado, mas a pessoa está se corrompendo porque viu o próximo se corromper. Se Jesus voltar, irmão, se Jesus voltar, ela sabendo que a outra está no erro, irmão, se Jesus voltar, vai ficar os dois. Vai ficar aquela que ela se espelhou, vai ficar, irmãos, vai ficar. Porque a pessoa sabe que é errado, tá cometendo erro, irmãos, porque quer. Porque quer, irmãos. Hoje, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele sempre está nos incomodando. A Bíblia diz assim que um fruto do Espírito é o gozo. Um fruto do Espírito é o gozo. E o gozo e domínio próprio. A Bíblia diz assim, irmãos, que o fruto do Espírito é o domínio. Um fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, irmãos, já percebeu que quando você vai falar alguma coisa assim, tem hora que você vai para falar assim e na hora você trava? Ali, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Ali é o Espírito Santo de Deus te dando domínio próprio. Tem hora que as pessoas vêm assim contra a sua vida, irmãos. Vêm te afrontar e a vontade de você é você falar um tanto de coisa para aquela pessoa. O dobro que ela falou com você. Só que a mansidão, o fruto do Espírito, a mansidão, domínio próprio. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vai te trazer domínio próprio, igreja. Domínio próprio. Então, irmãos, o Senhor, igreja, quando a pessoa está ali vendo que é errado, o Senhor, ele nos mostra, irmãos, o Senhor nos mostra aquilo ali é errado. Aquilo ali é errado. Mas, apesar dele nos mostrar, ele nos dá o livre-arbítrio de nós escolhermos se nós queremos fazer ou não. Se nós pecarmos, se nós teimarmos com Deus e formos, o Senhor permite. O Senhor permite, igreja. Porque não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência. Mas só que nós irmos sem ser da vontade de Deus, nós vamos colher a consequência. E as consequências do pecado dói. As consequências do pecado dói muito, igreja. Porque até mesmo quando a pessoa está no mundo e a pessoa aceita Jesus, a pessoa vai colher a consequência. Porque ela semeou mal, ela vai colher, igreja. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. É igual uma pessoa, se ela tirar a vida de outro, aí ela vai presa e fica lá presa, igreja. Pode ser que lá dentro ela se arrependa, pede a Deus perdão, confessa a Deus seu pecado, seu erro ali. Deus, porque Deus é misericordioso, Deus perdoa. Mas só que a pessoa ainda vai cumprir aquela pena ali. Porque ela transgrediu a lei. Ela transgrediu a lei do homem. Pela lei de Deus ela foi perdoada. Porque ela se arrependeu. Mas pela lei do homem ela vai ter que cumprir ali. Assim é nós também com Deus, igreja. A pessoa erra, a pessoa se arrepende, mas ela colhe as consequências do seu erro. O Senhor, ou seja, o Senhor nos dá o livramento do lago de fogo. Mas só que a consequência do nosso erro vai vir. Isso daí é para nós aprendermos. É para nós aprendermos, não fazermos de novo. E quem de verdade se arrepende não vai cometer o mesmo erro na igreja. Porque arrependimento é diferente de remorso. Porque remorso, igreja, é somente naquele momento ali você fica com remorso. E muitas pessoas estão confundindo remorso com arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, você anda longe, você foge de toda a aparência do mal que venha impulsionar você a cometer aquele erro de novo. Então, igreja, essa é a palavra que o Senhor trouxe para mim. Essa palavra, igreja, que o Senhor trouxe no meu coração e eu senti de passar para os irmãos, igreja.
porque nós estamos nos últimos dias. Isso já é notório, irmãos. Nós estamos nos últimos dias. O Senhor Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar o seu povo. Só que será se quando ele voltar ainda vai haver fé na terra? Será se são poucas igrejas que vão subir? Vamos fazer parte desses poucos que vão subir. Vamos fazer parte dessa minoria que vai subir, igreja. Vamos fazer parte. Vamos fazer parte. A Bíblia diz, igreja, que toda a aflição, tudo que a gente passa aqui, não se compara com o tamanho da glória que vai nos ser revelada naquele grande dia. Não se compara, irmãos. Então vale a pena sim, irmãos, vale a pena nós negarmos a nós mesmos. Vale a pena, igreja, nós sermos perseguidos, sermos caluniados por amor ao nome de Jesus, por amor ao nome do Senhor. Vale a pena, igreja, porque o Senhor tem preparado para nós coisas que nós não vimos, coisas que não chegou ao coração do homem. É maravilhoso, igreja. É maravilhoso. A gente olha assim para as coisas da terra, tem coisas assim que a gente acha tão bonito. Tem lugares assim que a gente acha tão lindo, né, irmãos? Imagina lá no céu mais lindo ainda. Lá no céu mais lindo ainda, igreja. É mais lindo do que as coisas dessa terra. São coisas maravilhosas, igreja. Então vamos nos esforçar mais. Vamos buscar mais. Igreja, não vamos dar ouvido, igreja. A Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem dá ouvidos a conselhos dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Vamos vigiar, irmãos, com as coisas que as pessoas vêm falar conosco, porque as pessoas, irmãos, estão falando que aquilo que outrora era pecado, hoje estão descobrindo que não é pecado. Que isso, igreja? Que isso, irmãos? Vamos vigiar. Se o Senhor falou isso, igreja, que o escândalo ia vir, é porque ele já estava nos mostrando. Não vamos nos assombrar, mas vamos tomar cuidado para que o escândalo não venha de nós. Vamos tomar cuidado para que o escândalo não saia de nós, não venha da nossa vida. Vamos andar em vigilância, andar em espírito, servindo a Deus não somente com a aparência, porque servir a Deus, igreja, vai muito além de vestes, igreja. Vai muito além, igreja, do que nós podemos pensar. Servir a Deus é muito mais profundo, é muita coisa, igreja, é muita coisa, irmãos, não é apenas a doutrina do corpo, não, igreja, vai muito além. A maior luta que nós enfrentamos é a luta dentro de nós mesmos, é aonde, igreja, a Bíblia diz que o pecado, ele está condenado nessa carne podre, nessa carne, igreja, o pecado, ele está impregnado, ele foi condenado na carne, para que assim cumprisse a justiça de Deus, de o homem não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que o homem não viesse viver conforme as vontades da carne, mas conforme as vontades do Espírito, porque, igreja, a vontade da carne, ela traz morte, porque o salário do pecado é a morte, mas as vontades do Espírito, ela traz vida, ela opta para o bem, e bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça, porque esses serão saciados. Vamos orar a Deus, igreja. Vamos orar a Deus e pedir ao Senhor, igreja, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, porque o Senhor veio para que aqueles cegos viessem enxergar. Quando nós estávamos no mundo, igreja, nós estávamos cegos espiritualmente. O Senhor tirou a venda dos nossos olhos. E muitos hoje, irmãos, que estão na presença de Deus e diz que enxergam, que estão vendo como os fariseus. Aquele homem, irmãos, que estava cego ali, irmãos, ele recebeu a cura, ele recebeu a visão novamente. E os fariseus, irmãos, eles começaram o quê? Eles começaram a falar assim, não estavam acreditando, pensavam que era uma farsa, que ele nunca foi cego, pensavam que ele tinha combinado com Jesus, sabe, irmãos? E a Bíblia diz assim que no finalzinho, assim, quando o Senhor conta essa história, ele fala assim, igreja, que ele veio para fazer com que aqueles que não veem, venham enxergar. Aquele homem, ele não tinha visão física, mas ele começou a enxergar. E aqueles que diziam que viam alguma coisa, não sabiam de nada, estavam com venda nos seus olhos para não reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Que Jesus, irmãos, é o Filho de Deus.
Então vamos andar em vigilância, irmãos. Vamos andar em vigilância. Vamos pedir Deus discernimento de espíritos, igreja. Eu tenho orado muito a Deus, igreja, sobre isso, para que Deus venha me dar esse discernimento. Sabe por quê, irmãos? Muitos hoje estão vindo dizendo que está vindo no nome de Jesus, no nome do Senhor, mas na verdade é espírito de engano. É espírito do engano, igreja. Vamos orar para o Senhor, porque o Senhor fala assim que todo aquele que pede, ele recebe. E se nós pedimos isso, Deus ele nos abençoa, ele nos dá, ele nos prepara para nós recebermos. Porque o Senhor vai ver, irmãos, que o que nós pedimos não é para a glória do nosso nome, mas é para a glória do nome dele. É para a edificação da igreja e para a nossa edificação também, porque nós somos a igreja. Também nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja não é apenas um templo, não. A igreja somos nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então que essas palavras, irmãos, elas penetrem no coração de vocês. Receba essa palavra, igreja. Receba essa palavra com muito amor. Receba essa palavra. Porque, igreja, nós estamos no tempo da apostasia. Hoje, o que era pecado, o povo está dizendo que está deixando de ser pecado. Hoje, o que era errado, o povo está dizendo que deixou de ser errado. Que a apostasia não vem de nós. Que nós, irmãos, não venhamos abandonar a fé. Não vamos deixar a verdade e ouvir mentiras. Porque se a verdade foi nos revelada, vamos zelar por essa verdade. Não vamos nos calar, igreja. Não vamos nos calar. Vamos pregar, irmãos, vamos pregar. Chega em 2 Timóteo também fala assim, igreja, que o Senhor, Paulo falando ali através da carta, fala para Timóteo assim que para Timóteo pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, ou seja, não tem um tempo determinado para ele pregar, porque muitos irmãos, eles apostataram da fé, eles deixaram de dar ouvidos à verdade e amontoariam para si mestres e doutores que pregassem conforme a concupiscência da sua carne. E então, igreja, não tem um tempo determinado para nós pregarmos a palavra. Onde nós vemos um campo, irmãos, nós temos que lançar a semente. Nós também somos semeadores. Nós somos discípulos do Senhor, nós somos semeadores. Nós devemos semear a boa semente, que o Senhor, ele vai dar o crescimento. Amém, igreja? Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.